três maneiras da gente fugir desse problema, dessa tentação de achar que o texto é contraditório. Primeiro, interpretação contextual. Segundo, interpretação teológica. E o terceiro é o reconhecimento da diversidade literária, como eu já falei um pouco aqui no começo da live. A Bíblia é uma coleção de livros escritos por diferentes autores, em diferentes contextos e épocas. Ao reconhecer a diversidade literária e os diferentes propósitos dos livros bíblicos, algumas pessoas acreditam que pode haver variações dos relatos devido à perspectiva única dos autores. O que eu quero dizer? Quando o salmista, por exemplo, utiliza salmos imprecatórios, orações imprecatórias, você pode ver, por exemplo, lá no Salmo 12:3. O que é uma oração imprecatória, gente? Aqui é aquela oração que você deseja o mal para o seu inimigo. Na verdade, você deseja a punição para o seu inimigo e você expressa aquilo de maneira muito literal. Por exemplo, se você abrir aí na sua Bíblia Salmo 12, versículo 3, você vai ver uma oração imprecatória. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nela, só para você entender o que eu estou falando. Ó. 12:3. Olha só que o salmista fala quando está no veneno. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Então ele está falando o seguinte: Deus, eu estou sendo aqui vítima de pessoas que são bajuladores e soberbos. Senhor, corta a língua, os lábios de todos esses aí. É óbvio que ele está dizendo perante Deus aquele profundo do desejo que ele tem de que a justiça seja feita. É claro que Deus que vai aplicar a correção correta. Se ele vai cortar os lábios ou não, é com ele. Mas Deus não impede de que em certos momentos a gente expresse em situações específicas esse tipo de desejo, né? E Deus ele permite que a gente expresse para ele, mas é óbvio que no final todo o salmo vai falar: Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, mas que o Senhor prevaleça, que a tua justiça prevaleça e que se eu tiver errado, que eu que seja o corrigido aqui. Então, de maneira geral, o salmista sempre entende que isso é com Deus, a vingança pertence a Deus. Então, olha só, quando o salmista utiliza orações imprecatórias para rogar juízo divino sobre seus inimigos, ele não abre um precedente para que sempre oremos dessa forma contra alguém que se posicione contra nós. Aí que vai a questão do reconhecimento da diversidade literária. Enquanto o salmista faz uma oração imprecatória, ele está utilizando uma linguagem poética do Salmo para expressar um desejo profundo dele ali, de raiva, de indignação, de aperto, mas ele não está mostrando para a gente que toda oração contra alguém que está contra nós tem que ser imprecatória. Apesar de não anular esse tipo de oração, pois até Paulo e Jesus fazem orações assim no Novo Testamento, você tem lá Lucas 17, Gálatas 5:12 que fala sobre isso. Nós entendemos pela leitura de todo o Novo Testamento que essa categoria de oração é específica e pontual, não prescritiva ou normativa, até porque Jesus fala que nós devemos amar nossos inimigos. Então, Marcelo, oração imprecatória, pode ou não pode? Está proibida, como um youtuber aí, pastor, falou? Não está proibida. Eu vejo que o próprio Jesus e Paulo utilizaram desse artifício em certos momentos, mas ela não é uma oração corriqueira, não deve ser aquela oração que você faz de manhã, por exemplo, pelos governantes, né? Obviamente que em situações específicas, onde a injustiça está sendo veladamente ali, na verdade claramente praticada, patentemente aplicada, aonde pessoas que têm poder estão abusando do seu poder, pessoas que têm poder de fazer o bem estão fazendo o mal de maneira reiterada, aí eu acredito que cabe sim uma oração imprecatória. Deus, faz com que esse cara fique doente, ele caia de cama, que ele fique mudo como Zacarias ficou, para parar de falar bobagem contra os pobres, contra aquele que é menos favorecido, às vezes não é pobre, mas é menos favorecido, e que ele pare de agir de maneira soberba, que ele fique doente, que ele perceba que ele não é nada. Isso pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Paulo fez isso e o próprio Jesus também fez isso. Mas isso não é uma prática corriqueira. As suas orações, de maneira geral, na sua totalidade, não deveriam ser imprecatórias. Elas deveriam ser aquela que tem a perspectiva de amar e orar pelos inimigos, como o próprio Jesus ensina em Mateus 5,44. Ok? Mas
entender que orações imprecatórias têm o seu contexto, você consegue chutar para longe essa tentação das aparentes contradições. Reconhecimento da diversidade literária. Ok? Então, de uma maneira poética, o salmista fazia orações imprecatórias. Você pode fazer hoje, dentro desse contexto? Eu acredito que pode. Você pode sim.